Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença hepática alcoólica. É importante lembrar que nem todo etilista crônico evolui com hepatopatia. Para que vocês tenham uma ideia, apenas 1% dos etilistas que ingerem 30 a 60 gramas por dia e 6% dos indivíduos que ingerem 120 gramas por dia evoluem com cirrose hepática. No momento do diagnóstico, os indivíduos com doença hepática alcoólica podem se apresentar com esteatose hepática, com esteatohepatite alcoólica, com cirrose hepática. E é importante lembrar que a doença hepática alcoólica é um fator de risco para o aparecimento do hepatocarcinoma. Nós temos alguns fatores que aumentam o risco do etilista crônico evoluir com cirrose. Os principais são os seguintes: consumo diário de álcool, tabagismo, sexo feminino. As mulheres possuem menores concentrações de enzimas que metabolizam o álcool. A genética também é importante, obesidade, desnutrição e a associação de etilismo crônico com hepatite B e ou hepatite C. Aqueles indivíduos que se apresentam com esteatose hepática no momento do diagnóstico, na maioria das vezes vão estar assintomáticos, ou seja, não apresentam nenhum sintomas. Os pacientes com esteatose hepática e sintomas geralmente apresentam um discreto desconforto no hipocôndrio direito e podem também apresentar um mal-estar. Já aqueles indivíduos com esteatohepatite, então a gente tem esteatose, e esse indivíduo pode evoluir para esteatohepatite, e da esteatohepatite a gente pode ter evolução para a cirrose hepática. Então a esteatohepatite, que ocorre quando já temos um processo inflamatório mais importante no fígado, o paciente pode apresentar anorexia, icterícia, febre, fraqueza, dor abdominal, hepatomegalia. Os casos de esteatohepatite mais graves podem evoluir com encefalopatia hepática, com ascite, com hemorragia digestiva e também podem evoluir com hepatite fulminante. O que seria a hepatite fulminante? É aquele indivíduo que tem uma agressão ao fígado e evolui dentro de 8 semanas com insuficiência hepática, com alargamento do tempo de protrombina e encefalopatia hepática. E temos aqueles indivíduos com doença hepática alcoólica que já se apresentam com cirrose. Esses indivíduos vão apresentar as manifestações clínicas típicas dessa condição. Ascite, icterícia, varizes de esôfago, pode apresentar, por exemplo, hemorragia por ruptura de varizes de esôfago. Pode apresentar eritema palmar, telangiectasias, ginecomastia, encefalopatia hepática, esplenomegalia, hiperesplenismo. Nós temos 2 achados ao exame físico que indicam muito o diagnóstico de doença hepática alcoólica. Um desses achados é a contratura de Dupuytren. Nesses casos, nós temos fibrose da mão. Nós temos a formação de nódulos e uma deformidade em flexão das articulações das mãos, principalmente das metacarpofalangianas e das interfalangianas proximais. Contratura de Dupuytren, paciente é hepatopata, tem contratura de Dupuytren, até se prova o contrário, você vai sempre pensar na doença hepática alcoólica. E o outro achado é o exame físico, que indica também o diagnóstico de doença hepática alcoólica, é a hiperplasia das parótidas. Nós temos alguns achados que indicam muito o diagnóstico de doença hepática alcoólica. E são os seguintes: um consumo maior que 40 gramas por dia em mulheres e maior que 60 gramas por dia em homens por mais de 6 meses. Uma AST, uma TGO maior que 50. Uma relação AST-ALT maior que 1, maior que 1,5. Níveis de transaminases aumentados, mas menos que 400 unidades por litro. E aumento da gama-GT. O que é importante a gente lembrar? Na grande maioria das doenças hepáticas, TGP é maior que TGO. Ou seja, ALT é maior que AST. Se você tem um indivíduo hepatopata com TGO maior que TGP, até se prove o contrário, ele tem doença hepática alcoólica, não se esqueça disso. TGO maior que TGP, relação TGP maior que 1, maior que 1,5, vai sempre pensar na doença hepática alcoólica. Nesses pacientes, nós podemos ter aumento das transaminases que geralmente não ultrapassam 300, 400 unidades por litro. E se o paciente tem TGO maior que TGP
e gama-GT aumentada, é muito provável que ele tenha doença hepática alcoólica. Em relação às alterações laboratoriais, quando o paciente tem esteatose hepática, nós podemos ter um discreto aumento das transaminases, podemos ter também todos os exames hepáticos normais. Quando temos esteatohepatite, é comum termos um aumento das transaminases, que geralmente não ultrapassam 300, 400 unidades por litro. Relação TGO-TGP maior que 1, maior que 1,5, maior que 2. Gama-GT e fosfatase alcalina aumentadas. Quando aumentadas, geralmente não ultrapassam 3 vezes o limite superior da normalidade. Na esteatohepatite, podemos ter hiperbilirrubinemia, leucocitose, anemia, plaquetopenia. E nos casos mais graves, em que o paciente já evolui com uma insuficiência hepática, podemos ter alargamento do tempo de protrombina e hipoalbuminemia. E nos casos de doença hepática alcoólica, podemos ter também hipergamaglobulinemia policlonal. Quando o indivíduo evolui com cirrose, vamos ter hipoalbuminemia, alargamento do tempo de protrombina e hiperbilirrubinemia. Importante lembrar que o fígado é responsável pela produção de 100% da albumina plasmática. Quando temos cirrose, nós temos insuficiência hepática. E o fígado perde a capacidade de produzir albumina e, por isso, temos redução dos níveis séricos de albumina, temos hipoalbuminemia. O fígado é responsável pela produção da maior parte dos fatores de coagulação. E por isso, quando temos cirrose, insuficiência hepática, o fígado perde a capacidade de produzir esses fatores e, por isso, temos alargamento do tempo de protrombina. Observe só essa questão aqui, é um pouco antiga. Na avaliação pré-operatória de homem de 55 anos, com hérnia umbilical, encontrou-se baixos níveis de transaminase e uma relação aspartato-alanina, AST-ALT, maior que 2. Isso sugere o quê? Se você tem TGO maior que TGP, uma relação TGO-TGP maior que 2, você vai sempre pensar na doença hepática alcoólica, e por isso a alternativa correta é a alternativa A. E por que a TGP não aumenta no etilista crônico? É porque as transaminases, TGO e TGP, são enzimas que participam do metabolismo dos aminoácidos. E geralmente toda enzima tem uma coenzima. Para que a enzima funcione de forma adequada, nós temos que ter coenzimas. A enzima é aquela molécula que acelera as nossas reações químicas. E a coenzima da TGP é a vitamina B6. E os etilistas crônicos comumente possuem deficiências nutricionais e podem ter deficiência de vitamina B6. Se eu tenho deficiência de vitamina B6, eu não tenho uma atividade adequada da TGP e por isso ela não aumenta. E é por isso que na doença hepática alcoólica nós temos TGO maior que TGP. Temos aqui uma outra questão, um paciente de 48 anos, alcoólatra, chega ao pronto-socorro com ascite, dor abdominal em hipocôndrio direito, icterícia e piora muito rápido do estado geral. Os exames revelaram hemoglobina de 12, leucócitos de 22.000, que indica, então, a presença aí de uma esteatohepatite com acentuado desvio à esquerda. TGO maior que TGP. TGO de 400, TGP de 290. Quando a gente tem TGO maior que TGP, a gente vai sempre pensar na doença hepática alcoólica. Nesse momento, o principal diagnóstico para esse paciente é, sem dúvida nenhuma, hepatite alcoólica. O paciente tem TGO maior que TGP. Importante lembrar também que é comum na doença hepática alcoólica termos aumento da gama-GT. E quando temos aumento das transaminases, geralmente não ultrapassam 3 vezes o limite superior da normalidade. Paciente de 35 anos, assintomático, é encaminhado para investigação por apresentar ALT sérica e anti-HBC reagente. Refere injeção alcoólica moderada, negando o uso de medicamentos ou drogas endovenosas. O paciente está anictérico e não apresenta sinais periféricos de hepatopatia. O baço e o fígado não são palpáveis. Mas olha só, ele tem TGP, ALT de 70 e TGO de 120. Ele tem TGO maior que TGP. Gama-GT aumentada. Fosfatase alcalina normal, anti-HBS reagente, anti-HCV e anti-HIV
não reagente. Tem antimitocôndria negativo, que exclui o diagnóstico de colangite biliar primária, e ultrassom de abdômen sem alterações. Ele não tem litíase biliar e nem dilatação da árvore biliar. O diagnóstico provável é, se você tem um indivíduo com TGO maior que TGP e gama-GT aumentado, você vai sempre pensar na esteatohepatite alcoólica, na doença hepática alcoólica, que pode se apresentar com esteatose, com esteatohepatite ou com cirrose hepática. Em relação ao diagnóstico, o padrão ouro para o diagnóstico da doença hepática alcoólica é a biópsia hepática, que nem sempre é necessária. Se você tem um indivíduo que na anamnese ele te informa que é etilista crônico, que ele bebe em grande quantidade, que ele bebe todos os dias, no exame físico você já encontra achados de hepatopatia e no laboratório você tem TGO maior que TGP, gama-GT aumentada, você vai fechar o diagnóstico de doença hepática alcoólica após excluir outras causas de hepatopatia. Você vai excluir a presença de uma doença, de uma hepatite viral, hepatite A, B, C, pode excluir a doença hepática gordurosa não alcoólica, pode excluir a colangite biliar primária, a hemocromatose, a doença de Wilson, a hepatite autoimune. Então, se você tem um histórico de etilismo crônico, achados laboratoriais compatíveis e você afastou todas as outras causas de hepatopatia, você fecha o diagnóstico de doença hepática alcoólica sem a necessidade da biópsia, lembrando que a biópsia é o padrão ouro para o diagnóstico. Quando é que a gente vai, então, considerar a realização da biópsia hepática? Quando temos indivíduos com aumento das transaminases por mais de 6 meses, sem justificativa para isso, para aqueles indivíduos que indicam a presença de, aqueles indivíduos com achados clínicos laboratoriais, que indicam a presença de fibrose, aqueles indivíduos com achados clínicos, com hipoalbuminemia, com alargamento do tempo de protrombina, nós podemos considerar a realização de biópsia nesses casos. Vamos realizar a biópsia quando temos dúvidas diagnósticas e quando suspeitamos que temos uma outra doença associada à doença hepática alcoólica. Quando a gente faz a biópsia, quais são os achados histopatológicos típicos? Esteatose macrovesicular, temos uma infiltração neutrofílicas, podemos ter corpúsculos hialinos de Mallory, que se caracterizam por depósitos eosinofílicos no citoplasma, e podemos ter balonização dos hepatócitos e fibrose em ponte. Lembrar que os achados histopatológicos da doença hepática alcoólica são muito parecidos com os encontrados na doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando você tem um indivíduo com esteatohepatite por álcool, devemos sempre avaliar a sua gravidade. Para isso, nós podemos utilizar a função discriminante de Madre, e esse é um cálculo que a gente pode fazer, e quando o indivíduo tem esteatohepatite e função discriminante de Madre maior ou igual a 32, nós consideramos esse indivíduo com que ele tem esteatohepatite alcoólica grave. Outros achados que indicam gravidade, a presença de alargamento do tempo de protrombina, hipoalbuminemia e o score MELD maior que 20. Só para lembrar, o score MELD é utilizado para a alocação do paciente na lista de espera do transplante hepático. E para o cálculo do score MELD, nós utilizamos a bilirrubina, o valor de INR e o valor de creatinina. Então isso é importante. O paciente tem esteatohepatite por álcool, vamos avaliar a gravidade. Dependendo da gravidade desse indivíduo, nós podemos fazer o tratamento medicamentoso. Então, a função discriminante de Madre avalia a gravidade e mortalidade dos indivíduos com esteatohepatite por álcool. Quando temos um valor da função discriminante de Madre maior ou igual a 32, isso indica alta mortalidade, indica que o indivíduo tem esteatohepatite grave. E quando ele tem uma esteatohepatite grave com função discriminante de Madre maior ou igual a 32, nós podemos fazer o tratamento medicamentoso desse paciente. Para o cálculo da função discriminante de Madre, nós utilizamos os valores de bilirrubina e tempo de protrombina, e essa questão pergunta justamente isso. Assinale os 2 parâmetros principais para avaliar a gravidade da hepatite alcoólica. Então, nós vamos utilizar a função discriminante de Madre, que utiliza o TAP, o tempo de protrombina, e os valores de bilirrubina, e por isso a alternativa C correta. Em relação ao tratamento da doença hepática alcoólica,
a abstinência ao álcool pode reverter os achados histológicos, pode reduzir o risco de sangramento das varizes de esôfago, reduz a pressão portal e melhora a sobrevida do paciente. Então, a abstinência ao álcool é a estratégia terapêutica mais importante para o indivíduo com doença hepática alcoólica. É importante lembrar também da terapia nutricional. Em todo indivíduo com doença hepática alcoólica, a gente deve avaliar e tratar a desnutrição desses pacientes e também devemos avaliar e tratar as deficiências nutricionais. Em relação à ingestão proteica, isso já foi cobrado em prova, se recomenda uma ingestão de 35 a 40 quilocalorias por quilo de proteína por dia em indivíduos com doença hepática alcoólica. E como eu já comentei, aquele indivíduo com esteatohepatite por álcool grave, nós podemos fazer o tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso reduz a mortalidade desses indivíduos com esteatohepatite alcoólica grave. Nós podemos utilizar os glicocorticoides, prednisolona e prednisona, sendo a prednisolona a medicação de primeira escolha, geralmente utilizamos 40 mg dia, e podemos utilizar também a pentoxifilina. Quando é que a gente vai utilizar a pentoxifilina? Quando o indivíduo tem contraindicação ao uso do glicocorticoide. Indivíduos com infecções, com diabetes mellitus e com sangramento ativo, nesses casos vamos utilizar a pentoxifilina. Se o indivíduo tem esteatohepatite grave, a gente iniciou o tratamento, ele deve ser reavaliado em 7 dias. Se nessa avaliação o paciente teve melhora clínica, melhora dos parâmetros laboratoriais, nós vamos manter esse tratamento por 28 dias. Se nessa avaliação o paciente não obteve nenhuma melhora, a gente pode suspender o tratamento medicamentoso do indivíduo com esteatohepatite alcoólica. A pentoxifilina é um tratamento controverso e ele parece reduzir o risco do indivíduo evoluir com síndrome hepatorrenal, com insuficiência renal. Essa questão quer saber o seguinte: com relação ao tratamento da hepatopatia alcoólica, é incorreto afirmar que mulheres com encefalopatia alcoólica são candidatas ao uso de glicocorticoides? Se a paciente tem esteatohepatite alcoólica grave e encefalopatia, ela pode sim usar glicocorticoides. Os glicocorticoides são indicados quando há sangramento gastrointestinal, tem infecção, tem diabetes, tem sangramento, a gente não vai utilizar os glicocorticoides. A abstinência ao álcool constitui o alicerce ao tratamento correto e a pentoxifilina é útil, determinando maior sobrevida, parece reduzir o risco do paciente evoluir com insuficiência renal. E por isso a alternativa incorreta, a alternativa B, os glicocorticoides não devem ser utilizados quando o paciente tem sangramento intestinal. E para terminar, lembrar que para aquele paciente que tem indicação de transplante hepático, para que ele seja submetido ao transplante, exige-se 6 meses de abstinência ao álcool para a realização desse procedimento. Temos aqui mais uma questão. Paciente do sexo feminino, 45 anos, etilista desde os 20. Apresenta há cerca de 4 meses quadro de mal-estar associado a náuseas com alguns episódios de vômito e refere ainda febrícula. Na investigação, observou-se níveis de AST de TGO 3 vezes o valor da ALT, ou seja, se eu tenho TGO maior que TGP, eu vou sempre pensar em doença hepática alcoólica. E aumentos nos níveis de gama-GT. TGO maior que TGP e gama-GT aumentado, até se prova o contrário, eu tenho doença hepática alcoólica. Assinale a alternativa incorreta. Pacientes portadores de hepatopatia alcoólica frequentemente têm outros órgãos acometidos, como coração, músculos, nervos, sendo o pâncreas o órgão mais acometido. Alternativa correta. Então, o álcool ele vai causar também não só lesão no fígado, ele vai causar, por exemplo, neuropatia, ele pode causar pancreatite crônica, diabetes mellitus, então pode comprometer vários outros órgãos. Nós temos cardiopatia por consumo excessivo de álcool. Na hepatite alcoólica grave, recomenda-se o uso de corticoide, com o objetivo de aumentar a regeneração de hepatócito e suprimir a inflamação nos pacientes com lesão hepática grave. Correta também.
A abstinência ao álcool é a conduta mais importante nos pacientes? Sim. Recomenda-se uma dieta adequada com ingestão de 35 a 40 quilocaloria por quilo, correta. E o consumo adequado de proteínas na hepatopatia alcoólica deve ser restrito? Não. Não se recomenda dieta hipoproteica para indivíduos hepatopatas, principalmente pacientes com doença hepática alcoólica, e por isso a incorreta alternativa E. É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.